Você percebeu quando ela parou de reclamar? Não quando ela parou de brigar. Quando ela parou de reclamar. Porque briga pode ser impulso, pode ser raiva, pode ser cansaço. Mas reclamar é outra coisa. Reclamar é insistir, é ainda acreditar que existe algo ali que vale ser consertado. É como se a pessoa dissesse, mesmo sem perceber, eu ainda me importo com isso, eu ainda me importo com você. E quando ela para, não é paz, é desistência. Só que isso quase nunca parece um fim. Na verdade, parece até um alívio. Você respira, você relaxa, você pensa que finalmente as coisas ficaram mais leves, que ela entendeu, que vocês amadureceram. Mas não foi isso. Foi só silêncio. Um silêncio que se disfarça de maturidade. Um silêncio que se veste de tranquilidade, mas por dentro já está podre. Ela ainda estava ali. O corpo estava ali. Ela respondia quando você falava, sorria de vez em quando, dormia do seu lado como se nada tivesse mudado. Mas tinha mudado. E você sentiu, claro que sentiu. Aquele aperto no peito quando ela te olhava de um jeito diferente, aquela sensação incômoda de que algo estava errado, mas você não conseguia colocar em palavras. E aí você fez o que quase todo mundo faz. Você ignorou. Porque dar nome para isso significaria encarar, e encarar dói. Encara quem está preparado para perder. E você não estava. Então você continuou vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se o amor fosse indestrutível só porque já existiu um dia. Mas o amor não é assim. O amor não morre gritando. Ele não quebra a casa, não faz escândalo. Ele só vai embora, devagar, em silêncio, enquanto você acredita que está tudo bem. E os primeiros sinais sempre são pequenos demais para assustar, pequenos demais para você admitir. Ela começou a responder, tá bom, para tudo. Você queria sair, tá bom. Você queria ficar em casa, tá bom. Você esquecia algo importante, tá bom. E você confundiu aquilo com compreensão, com parceria, com maturidade. Mas não era. Era indiferença. Era ela desistindo de lutar até pelas próprias vontades, porque já não fazia diferença. Porque nada mudava. Porque, no fundo, você já não importava do mesmo jeito. E aí tem aquela lembrança que quase ninguém percebe no momento. Quando ela perguntava como foi seu dia. Você lembra quando ela realmente queria saber? Quando ela prestava atenção nos detalhes? Quando ela lembrava do nome daquela pessoa do trabalho que você mencionou uma vez, só uma vez, e mesmo assim ela guardou? Isso parou. Ela ainda perguntava, sim, mas era automático, como um hábito que ficou depois que o sentimento já foi embora. Você falava, ela ouvia, mas ela não estava ali. Os olhos estavam em você, mas a mente dela parecia longe, como se estivesse apenas esperando você terminar. E você percebia, você sentia aquela ausência dentro da presença. Só que você também estava cansado. Então você se enganava. Você dizia para si mesmo que era estresse, que era fase, que era cansaço, que amanhã ia melhorar. Só que amanhã não melhorou. E depois de amanhã também não. Ela parou de te procurar. Antes ela mandava mensagem no meio do dia, mandava um meme, uma música, uma coisa boba qualquer, só porque lembrou de você, só porque você ainda existia na cabeça dela mesmo quando não estava perto. Depois ficou só o básico. Cheguei. Ok. Como se a vida tivesse virado um relatório. E o toque também mudou. Antes ela encostava sem motivo, passava a mão no seu cabelo, te abraçava por trás, segurava sua mão como se aquilo fosse natural, como se fosse casa. Depois ela só tocava quando você tocava primeiro. E mesmo assim era diferente. Mecânico, sem calor, sem verdade. Você começou a sentir que estava implorando por atenção. E não tem nada mais humilhante do que implorar por presença dentro do próprio relacionamento. Mas você não disse nada, porque dizer significaria admitir que estava perdendo ela.
E admitir isso significaria aceitar que o fim estava chegando. E você não queria perder. Então você fingiu que não estava acontecendo. E então ela parou de fazer planos. Antes ela falava de viagens, de onde vocês iriam no próximo fim de semana, de que fariam nas férias, do futuro, como se o futuro fosse um lugar onde vocês ainda existiam juntos. Depois, quando você sugeria qualquer coisa, ela respondia com aquela frase: "Vamos ver." E talvez você não tenha entendido na hora, mas "vamos ver" é uma sentença. Porque "vamos ver" não é sim, e também não é não. É só uma forma educada de dizer: "Eu não quero mais construir nada com você." É a maneira mais silenciosa de dizer: "Eu não me vejo mais nesse futuro." Mas você não ouviu o que ela não disse. Você ouviu só o que queria ouvir, e continuou. E então veio o último alívio, que na verdade era o último aviso. Ela parou de brigar. E no começo isso pareceu bom. Vocês pararam de discutir, pararam de se desgastar, pararam de se ferir. Só que não era porque estava melhor. Era porque ela já não se importava suficiente para lutar. Porque brigar, no fundo, ainda é esperança. Brigar é acreditar que existe solução, é querer mudança, é ainda tentar salvar alguma coisa. Quando ela parou de brigar, foi porque não existia mais esperança de que as coisas mudassem. Ela aceitou. Aceitou que era assim. Aceitou que você não ia perceber. Aceitou que ela estava sozinha ali dentro. E o mais assustador é que ela ainda não tinha ido embora. Ainda não, mas já tinha saído por dentro. O corpo estava ali, mas a pessoa já tinha partido. E você ignorou todos esses sinais. Não porque você é burro, não porque você não amava, mas porque aceitar a verdade significava encarar o fim. E você não estava pronto para o fim. Então você escolheu acreditar que era fase, que ia passar, que o amor de vocês era forte o suficiente para sobreviver sozinho. Mas amor nenhum sobrevive sozinho. O amor precisa de presença, precisa de atenção, precisa de esforço, precisa de luta dos dois lados. E quando só uma pessoa está lutando, não é mais amor. É agonia. Ela começou a dormir virada para o outro lado. E parece uma coisa pequena, quase ridícula de mencionar. Mas não é. Antes ela dormia de frente para você, ou grudada, ou com a perna jogada por cima da sua, como se o corpo dela tivesse certeza de onde pertencia. Depois, ela começou a se afastar devagar, indo para o canto da cama, marcando território, como se vocês precisassem de fronteiras, cada um no seu quadrado. E você até achou confortável no começo. Mais espaço, menos calor, menos aquele incômodo de dividir tudo. Só que não era conforto. Era distância. Era o corpo dizendo o que a boca não tinha coragem de falar. Era a distância física tentando acompanhar a distância emocional que já tinha tomado conta de tudo. E de manhã, ela acordava e a primeira coisa que fazia era pegar o celular. Antes ela olhava para você, dava bom dia, falava qualquer coisa, mesmo que fosse boba, como se o dia só começasse de verdade depois de vocês se encontrarem. Depois, ela só rolava a tela, respondia mensagens, levantava, sumia no banheiro, ia para a cozinha e você ficava ali, na cama, sentindo que tinha virado parte de uma rotina. Não parte especial, só parte. Como escovar os dentes, como tomar café, como abrir a janela. Você estava ali, mas não fazia diferença. E isso dói mais do que qualquer discussão, porque briga pelo menos confirma que você ainda importa. O silêncio? Não. Ela parou de compartilhar as coisas com você. Antes você era a primeira pessoa que ela queria contar. O que aconteceu no trabalho, o que a amiga falou, o que ela viu na rua, qualquer coisa. Porque não era sobre a informação, era sobre o impulso, era sobre querer dividir a vida. Depois, você virou a última opção, ou nem isso. Ela contava para todo mundo, menos para você.
E quando você perguntava, ela soltava aquela frase curta, preguiçosa, como se estivesse encerrando um assunto que nem deveria ter sido aberto. Ah, nada demais. Nada demais. 2 palavras que carregam uma mensagem cruel, como se você não tivesse mais direito de saber, como se você fosse só alguém educado puxando conversa, como se você fosse um estranho. E é aí que você percebe, mesmo sem admitir, ela criou uma vida paralela, uma vida onde você não entra, e você deixou, porque confrontar seria aceitar que vocês estavam virando 2 pessoas diferentes, vivendo na mesma casa, mas existindo em mundos separados, e você não queria aceitar isso. As risadas sumiram. Lembra quando vocês riam juntos? Daquelas piadas internas, daquelas referências que só vocês entendiam. Aquele tipo de riso que não precisava de explicação, porque era intimidade pura. Isso morreu. Ela ainda ria, mas não com você. Com os amigos, sim. Com a família, sim. Mas com você, eram só sorrisos educados. Sorrisos vazios. Sorrisos de quem está tentando parecer normal. E o pior é que você também tentava. Você fazia esforço para não perceber, para não sentir, para continuar acreditando que era só uma fase ruim. Só que não era fase. Era o fim chegando devagar, sem pressa, como se tivesse certeza de que ninguém ia impedir. E então, ela parou de se arrumar para você. Antes ela escolhia a roupa pensando se você ia gostar. Passava perfume, cuidava dos detalhes. Não por obrigação, mas porque queria. Queria que você olhasse para ela e sentisse desejo. Queria que você olhasse para ela e sentisse orgulho. Depois, ela parou. Vestia qualquer coisa. Não perguntava mais sua opinião. Não fazia questão de provocar aquele olhar em você. E quando você elogiava, ela mal respondia. Porque o elogio de alguém que não te move mais não tem peso. E você percebeu. Claro que percebeu. Percebeu que não era mais desejado. Que não era mais visto. Que tinha virado cenário. Mas não disse nada. Porque dizer significaria ouvir a verdade. E a verdade assusta. Os silêncios ficaram longos demais. Antes o silêncio entre vocês era confortável. Era aquele tipo de silêncio bom, onde ninguém precisava provar nada. Vocês podiam ficar quietos e ainda assim sentir que estavam juntos. Depois o silêncio ficou pesado, como se o ar da casa estivesse mais denso, como se cada minuto calado fosse um lembrete de que vocês já não tinham mais assunto, ou já não tinham mais coragem. E aí vocês começaram a preencher o vazio, com celular, com televisão, com qualquer barulho, qualquer coisa, menos um ao outro. Vocês pararam de se olhar nos olhos, e quando olhavam, era rápido, superficial, como se o olhar fosse perigoso, porque olhar nos olhos é enxergar a verdade, e nenhum dos dois queria enxergar. Ela parou de pedir sua ajuda. Antes ela pedia opinião, chamava você para resolver as coisas juntos. Você era o parceiro dela, o porto seguro. Depois, ela começou a resolver tudo sozinha. E você achou que era independência, que era maturidade, que ela tinha crescido. Mas não era. Era exclusão. Era ela te tirando do lugar que um dia foi seu. Ela não te via mais como alguém que fazia parte daquela vida. Você era só alguém que morava na mesma casa. Só isso. E aí os "eu te amo" ficaram automáticos. Ela ainda dizia, você também. Mas parecia uma frase repetida no escuro, sem peso, sem verdade. Era quase como dizer oi ou tchau. Palavras gastas. E você sabia. Você sentia que quando ela dizia, ela não sentia. E talvez a parte mais triste é que você dois estavam cansados. Cansados de tentar, cansados de forçar, cansados de fingir que ainda existia alguma coisa viva ali. Mas nenhum dos dois tinha coragem de parar, porque parar significava admitir que o amor não estava mais se perdendo. Ele já tinha ido. Você ignorou porque aceitar seria perder. E você não queria perder. Perder não era só perder ela, era perder tudo que vocês construíram. Todas as memórias, todos os planos.
Era perder a versão de você que existia com ela. E isso assusta, porque a gente se acostuma com a presença, com a rotina, mesmo quando a rotina não é mais boa, mesmo quando a presença não aquece mais. A gente prefere o familiar doloroso do que o desconhecido. Então você normalizou. Você disse para si mesmo que todo relacionamento passa por isso, que é normal o fogo diminuir, que é normal cansar, que o amor maduro é assim mesmo, mais calmo, mais distante. E tem verdade nisso, mas tem diferença entre calma e indiferença, entre maturidade e desistência. E você confundiu as duas coisas, porque queria confundir, porque a verdade era insuportável. Você tinha medo de ficar sozinho, medo de recomeçar, medo de não encontrar mais ninguém, medo de descobrir que talvez você fosse o problema. Então você segurou com força, mesmo quando ela já estava soltando. Você acreditou que o amor de vocês era especial, que vocês eram diferentes, que vocês iam superar, porque vocês já tinham superado tanta coisa antes. Mas tem coisas que não se superam, tem desgastes que não voltam atrás, e você não queria acreditar que vocês tinham chegado nesse ponto. Então ignorou os sinais, todos eles, um por um. Você tinha esperança de que ela voltasse, de que algo mudasse, de que um dia ela acordasse e fosse a pessoa que você conheceu, aquela pessoa que te olhava com brilho nos olhos, que te procurava, que te queria. Mas as pessoas não voltam, elas mudam, e quando mudam, é para sempre. Você pode até reencontrar alguém parecido, mas nunca a mesma pessoa. E ela não ia voltar, porque ela não tinha ido embora por acidente. Ela tinha escolhido ir, escolhido desistir, escolhido parar de lutar. E você não percebeu que era uma escolha. Você achou que era cansaço, fase, circunstância, mas era decisão. Você também estava cansado. Cansado de tentar entender, de tentar consertar, de carregar o relacionamento sozinho. Então você parou de perguntar, parou de insistir e achou que estava respeitando o espaço dela, mas era desistência também. Os dois desistindo, cada um no seu canto, sem falar sobre. Porque falar seria o fim oficial, e enquanto não falassem, ainda dava para fingir, ainda dava para viver na ilusão de que estava tudo bem. E a ilusão é confortável, mesmo sendo mentira. Você tinha medo da conversa, daquela conversa, a que vocês evitavam há meses, a que estava na ponta da língua toda vez que se olhavam. Você sabia que se perguntasse, "Você ainda me ama?", ela ia ter que responder. E você não queria a resposta, porque você já sabia. No fundo, você sempre soube. Mas saber no fundo é diferente de ouvir em voz alta. Ouvir em voz alta é real, é definitivo, é o fim. Então você não perguntou, e ela não disse, e vocês continuaram, nessa dança triste de dois estranhos que um dia se amaram. E então ela foi embora. Não daquele jeito dramático que as pessoas imaginam. Não foi uma porta batendo, um grito, um escândalo. Você sabe disso. Ela foi embora devagar. Foi embora nos detalhes, nos dias em que ela já não fazia questão de conversar, nas noites em que ela virava para o outro lado, nos momentos em que ela olhava para você e não sentia mais nada além de um vazio silencioso. Ela foi embora durante meses e você assistiu. Só que você achou que era normal, achou que era fase, achou que era cansaço, achou que era só a vida acontecendo, até que chegou um dia comum, um dia sem nada de especial. E foi exatamente por isso que ele foi tão brutal, porque naquele dia ela decidiu que era o bastante, que não dava mais, que continuar ali era se abandonar. E sabe o que doeu mais? Não foi ela ir embora, foi perceber que ela esperou. Esperou tempo demais. Ela esperou que você percebesse, que você acordasse, que você perguntasse o que estava acontecendo, que você olhasse nos olhos dela e enxergasse que algo estava morrendo ali dentro. Ela esperou que você lutasse, mas você não fez.
Você deixou ela sumir bem na sua frente, como se fosse uma coisa pequena, como se fosse impossível alguém ir embora sem sair pela porta. E quando ela finalmente juntou coragem para sair, não foi por raiva, não foi por ódio, não foi nem por mágoa, foi por cansaço. Cansaço de não ser vista, cansaço de não ser sentida, cansaço de estar ali e não fazer diferença nenhuma. Ela foi embora quando percebeu que você não ia mudar, que você não ia perceber, que você estava confortável demais naquela mentira silenciosa que os dois estavam vivendo. E ela não queria mais viver mentira, mesmo que a verdade doesse. Ela preferiu a dor da saída do que a agonia da permanência. E você? Você só percebeu quando era tarde, quando ela já tinha feito as malas, quando a decisão já estava tomada, quando o coração dela já tinha fechado a porta por dentro. Aí você quis falar, aí você quis perguntar, aí você quis lutar, como se lutar no último segundo fosse apagar meses de ausência. Mas era tarde, tarde demais, porque ela já tinha lutado sozinha por tempo demais, e ninguém aguenta lutar sozinho sem quebrar. Ela perdeu a esperança, perdeu a força, perdeu o amor. E agora você está aqui, revivendo cada momento, cada sinal ignorado, cada detalhe que parecia pequeno demais para importar, mas que era exatamente onde tudo estava desmoronando. E dói. Dói porque você sabe que podia ter sido diferente. Se você tivesse prestado atenção, se você tivesse perguntado, se você tivesse feito qualquer coisa quando ainda existia alguma coisa para salvar. Mas você não fez. E agora ela se foi. E o que sobra é o veneno mais cruel de todos, os e se. E se eu tivesse percebido? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse mostrado que me importava? Mas o e se não traz ninguém de volta. E se só machuca mais, porque ele mostra tudo que você podia ter feito e não fez. Ela não foi embora porque parou de te amar de uma hora para outra. Ela foi embora porque você parou de mostrar que ela importava. Você parou de ver, parou de estar presente, parou de notar o que ela sentia antes mesmo de ela dizer. E ela cansou de implorar atenção em silêncio. Cansou de ser invisível para o único que deveria enxergá-la. E quando alguém cansa, não tem mais volta. Não importa quanto você prometa mudar depois. Não importa quanto você chore. Não importa quanto você implore. Porque ela já chorou, sozinha. Ela já implorou, em silêncio. E você não estava lá. Agora ela quer paz. Ela não quer mais promessas. Não quer mais conversa atrasada. Não quer mais uma tentativa desesperada quando já não existe mais chão. Ela quer apenas seguir, sem você. E vai doer por muito tempo. Vai doer cada vez que você lembrar de algo que poderia ter feito diferente. Cada vez que você vê alguma coisa que te lembra dela. Cada vez que o silêncio da casa parecer alto demais para importar. E você vai sentir falta. Mas não vai sentir falta de quem ela era no final. Você vai sentir falta de quem vocês eram no começo. Daqueles dois que se olhavam e viam o futuro, que riam, que se tocavam, que se escolhiam sem esforço. Só que aquelas pessoas morreram antes dela ir embora. Morreram devagar, enquanto vocês fingiam que estava tudo bem. E agora você entende. Entende tudo. Cada sinal que parecia pequeno demais para ser importante. Cada detalhe que você empurrou para debaixo do tapete porque era mais fácil fingir que não existia. Agora faz sentido. Aquele olhar distante, aquele jeito diferente de falar, aquele tá bom que soava vazio, mas que você escolheu chamar de maturidade. Aqueles silêncios longos demais, pesados demais, como se a casa estivesse sempre esperando uma conversa que nunca acontecia. Tudo se encaixa. Só que existe uma crueldade nisso. Porque entender não muda nada. Entender não volta no tempo, não apaga o que aconteceu, não desfaz o que foi quebrado.
não traz ela de volta. Só te dá clareza. E clareza, quando vem tarde, não é alívio, é punição. É como enxergar perfeitamente o tamanho da perda depois que já não existe mais nada para salvar. Você olha para trás e percebe o quanto dava para ter evitado. Se você tivesse prestado atenção, se você tivesse se importado o suficiente para perceber, se você tivesse parado por um instante e perguntado de verdade o que estava acontecendo. Mas você não perguntou. Você não viu. Ou talvez tenha visto e tenha fingido que não viu. E ela se foi. E a vida continua. Sem ela. E agora você vai ter que aprender a viver com isso. Com o espaço que ficou. Com a falta que não tem como preencher. Com aquela sensação de que você perdeu alguém que ainda estava ali, e mesmo assim você deixou escapar. E o pior é aceitar que não foi só culpa dela. Não foi só culpa das circunstâncias. Não foi só culpa do tempo, do trabalho, da rotina, do estresse. Foi sua também. Porque você ignorou. Porque você deixou morrer. Porque você escolheu o conforto da mentira ao invés da dor da verdade. Você escolheu o fácil. E agora carrega o peso do difícil. E talvez você nunca se perdoe completamente. Talvez sempre exista uma parte de você que vai se perguntar como teria sido se você tivesse feito diferente. Se você tivesse ouvido antes. Se você tivesse mudado antes. Se você tivesse amado do jeito certo, enquanto ainda existia chance. Mas não existe resposta para isso. Só existe o vazio. O vazio de quem acordou tarde demais. De quem viu a pessoa indo embora devagar e achou que aquilo não era nada. De quem só entendeu quando já não tinha mais volta. Ela não vai mais te procurar. Não vai mais mandar mensagem. Não vai mais perguntar como foi seu dia. E você vai ter que viver com isso. Com o silêncio dela. Com a ausência. Com o vazio que ela deixou. Não um vazio repentino, mas um vazio que já estava lá há tempo. Que você só percebeu quando ela não estava mais ali para preencher nem com a presença física. Agora é só você. E seus pensamentos. E suas memórias. E seus arrependimentos. E não tem ninguém para culpar além de você mesmo. Porque ela deu sinais. Todos os sinais. E você ignorou. Um por um. Até que não tinha mais sinais para dar. Só tinha a porta se fechando. E o som dos passos dela se afastando. E você aqui, sozinho, tentando entender quando tudo desmoronou. Mas você sabe quando. Sabe exatamente quando. Toda vez que você escolheu não ver. Toda vez que você escolheu não perguntar. Toda vez que você escolheu acreditar que estava tudo bem, quando não estava. Foi morrendo um pouco a cada dia. E agora está morto. Completamente. E não tem ressurreição. Não tem segunda chance. Tem só o fim. E a consciência pesada de quem poderia ter feito diferente, mas não fez. Você vai encontrar coisas dela pela casa. Uma blusa esquecida, um livro, uma foto. E cada coisa vai te lembrar. Vai te jogar de volta naquele tempo, quando ela ainda estava ali, quando ainda dava tempo. Mas não dá mais. E você vai ter que guardar essas coisas, ou jogar fora. E qualquer uma das duas opções vai doer. Porque guardar é viver no passado, e jogar fora é aceitar que acabou de verdade. E você não quer nenhuma das duas. Você quer voltar, mas não pode. Porque o tempo só anda para frente. E ela também. Ela seguiu, e você ficou preso. Preso naquele momento que você percebeu que perdeu. E talvez fique preso para sempre. Ou até aprender a soltar. A soltar ela. A soltar a culpa. A soltar a ilusão de que poderia ter sido diferente. Porque não importa mais. O que importa é que acabou. E que dói. E que vai continuar doendo. Até que você aceite. Que ela se foi. Que você ignorou os sinais. E que agora tem que viver com as consequências. Sozinho. Com o peso de saber que o amor não acabou por falta de amor. Acabou por falta de atenção. Por falta de luta. Por falta de você. E isso vai te assombrar.
nas noites em que você não conseguir dormir, nos dias em que você ver um casal feliz na rua, nos momentos em que você quiser contar algo para alguém e lembrar que ela não está mais lá. Ela não está mais lá. E você deixou. Deixou ela ir embora em silêncio. Deixou o amor morrer sem fazer nada. Deixou os sinais passarem, um por um, até que não tinha mais nada para passar. Só tinha o vazio. E agora, o vazio é seu, para sempre. Ou até você aprender a viver com ele, a transformar ele em outra coisa, em aprendizado, em cicatriz, em lembrança dolorida mas suportável. Mas por enquanto, é só vazio, é só dor, é só a consciência tarde demais de que você perdeu alguém que ainda estava ali e que nunca mais vai voltar. Não importa o quanto você queira, não importa o quanto você chore, não importa o quanto você se arrependa. Ela se foi e levou com ela a versão de você que existia ao lado dela. Agora você precisa descobrir quem é sem ela. E isso assusta, porque você se acostumou com a presença, com a rotina, mesmo quando a rotina era vazia, mesmo quando a presença era distante, era familiar. E agora não tem mais nada familiar. Só tem você, e o silêncio, e a certeza de que ignorou todos os sinais, e que agora é tarde. Tarde demais. E mesmo assim, ainda existe uma coisa que você pode fazer agora. Não por ela, por você. Você pode aprender a ver, pode aprender a perguntar, pode aprender a não tratar sinais como detalhes irrelevantes, pode aprender a não esperar o silêncio virar despedida. Porque vai ter outras pessoas, outros encontros, outras chances, outros relacionamentos. E você pode escolher não repetir. Pode escolher estar presente. Pode escolher ouvir quando ainda é cedo. Pode escolher lutar enquanto ainda existe algo vivo. Pode escolher não deixar morrer em silêncio. Só que isso não apaga o que aconteceu. Não traz ela de volta. Isso só te transforma. Te faz uma pessoa diferente, construída em cima da pior lição possível. A perda. E vai doer sempre que você lembrar. Sempre que um cheiro, uma música, um lugar, um detalhe bobo te fizer voltar para ela. Sempre que você perceber que certas coisas só existiam porque ela estava ali. Mas a dor vai mudar. Ela não vai desaparecer. Ela só vai se transformar. Vai deixar de ser uma ferida aberta e vai virar uma marca, uma cicatriz. Algo que você carrega, mas que um dia não vai mais te paralisar. E talvez chegue um momento em que você consiga pensar nela sem querer voltar no tempo, sem querer reescrever tudo. Você vai lembrar. Com tristeza, sim, mas também com gratidão. Porque você teve, mesmo que tenha perdido. Porque existiu algo real ali, mesmo que tenha terminado do jeito mais silencioso possível. E um dia, você vai aceitar. Aceitar que acabou, que ela não volta, que você errou. E aceitar também que está tudo bem não estar tudo bem. Está tudo bem carregar essa dor, essa culpa, esse arrependimento, porque isso te torna humano. E no fim, é isso que resta. Você aprende, você muda, você segue, mesmo que doa.